Meus amigos, muito boa noite para todos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez, né? Este sábado de carnaval e, se Deus quiser, preparados aí para o nosso estudo, né? Nós temos aí nosso amigo Marco Juer, né? Do Aristides Silva, a casa irmã e sempre próxima a gente, também do Movimento Espírita e do 13º Seu. E hoje é ele que vai fazer o estudo aí sobre o carnaval mesmo. E, como sempre, vamos nos preparar. Trouxe aqui, né, o Antônio escolheu aqui o livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, então vamos ler uma página para a gente poder se preparar para o estudo do Marcos. A página número 55, Coisas Invisíveis. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Paulo em Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 20. O espetáculo da criação universal é a mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista. Filho da ignorância, da insensatez, são as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível. Onde a atividade que se desdobre sem base? Toda forma inteligente nasceu de uma disposição inteligente. O homem conhece apenas as causas de suas realizações transitórias, ignorando, contudo, os motivos complexos de cada ângulo do caminho. A paisagem exterior que lhe afeta o sensório é uma parte minúscula do acervo de criações divinas que lhe sustentam o habitat, condicionando as suas possibilidades de aproveitamento. O olho humano não verá além do limite da sua capacidade de suportação. A criatura conviverá com os seres de que necessita no trabalho de elevação e receberá ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso, mas que ninguém resuma a expressão vital da esfera em que respira no que os dedos mortais são suscetíveis de apalpar. Os objetos visíveis no campo de formas efêmeras constituem breve e transitória resultante das forças invisíveis no plano eterno. Cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. Faze corretamente e o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência amanhã. Coisas invisíveis. Vamos orar então, amigos. Senhor Jesus, aqui estamos nós a refletir nas coisas invisíveis das nossas vidas, naquelas que falam de amor, que falam de carinho, que falam de coisas importantes ao nosso coração, e não aquelas outras do mundo de César que precisamos viver, mas, como tu disseste, Jesus, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ajuda-nos, portanto, Senhor, a escolher a boa parte, assim como Maria, aos pés teus, ouvindo as tuas instruções. Ajuda-nos nesse momento a envolvermos todos os nossos irmãos lá fora com muito amor, sem julgamento, mas com muito amor para que possam encontrar no dia de hoje, quem sabe, a tua presença mais forte em suas vidas. Fica conosco e ampara nosso querido amigo Marcos, que faz o estudo da noite, a fim de podermos apreender as nossas lições. Agora e sempre, que assim seja. Querido amigo, contigo. Só mais um pouquinho para cá, sim. Tá bom. Como sempre, Antônio, eu peço só para desligar essas duas da frente. Ah, não, porque está filmando, né? Tá, não, esquece. Então, boa noite a todos, né? Boa noite. Prazer em revê-los, né?
Tudo bom, pessoal? Prazer estar aqui nessa casa com a irmã. Eu lembro que há um ano atrás também estava aqui falando de carnaval. Se não me engano, o tema era as escolhas, né? As melhores escolhas para o carnaval. E eu não sei, isso eu acho que é kármico, né? Porque desde a mocidade espírita lá no Eurípides, eu sempre participei de Comerge, depois fui para o ENEF, então eu tenho um farto material sobre o carnaval. Na visão espírita ou não, né? E hoje nós vamos trabalhar essa temática aqui. Talvez não, com certeza, 3 ou 5 slides que eu trabalhei no ano passado eu vou trazer por ser muito importante, porque ele vai nortear todo o nosso estudo, né, da noite de hoje. E a página inicial, que fala dos invisíveis, né, do mundo invisível, daqueles que nos cercam, caiu de uma maneira muito correta para vocês entenderem o que nós vamos falar aqui. Porque nós não estamos sozinhos, né? E tudo que a gente faz em excesso, não fazemos sozinhos. O grande lance aqui hoje não é demonizar o carnaval. Carnaval em si não tem um significado tão diabólico como alguns queiram fazer. É o que nós fazemos do carnaval, sim, que se torna preocupante. Carnaval é uma festa tradicionalmente folclórica, cultural. Eu lembro quando era moleque, né, nas escolas de samba que a gente via na televisão, ainda em preto e branco, né? A gente não tinha TV a cores. Aquelas escolas do final da década de 70, 80, onde eu aprendi história do Brasil, coisa que eu não esqueço até hoje, né? Tudo que eu aprendi, mais detalhes sobre a escravidão, eu aprendi lá. Em Confidência Mineira, até poetas fizeram uma poesia, né, vamos dizer assim, com o nome do Inconfidente Mineiro, Joaquim José da Silva Xavier. Virou uma marchinha, né? Virou uma melodia maravilhosa. Então tem coisas que a gente não esquece e que ajudou a gente a entender a história. Hoje talvez nem tanto, né? Está meio pasteurizado o negócio, né? Eu não tenho tanto atrativo hoje para ver a escola de samba, nem tenho paciência de ficar a madrugada toda vendo. E quando eu vejo os melhores momentos, eu vejo, olha, não perdi nada, né? Parece até o jogo do Botafogo, do meu time, né? Os melhores momentos. Os melhores momentos, não existem os melhores momentos. Ainda bem que o Edson Wilson não está aqui, senão ele ia me puxar. Rapaz, ninguém é perfeito, né, Marcão? Então eu prefiro deixar para lá. Mas o problema do carnaval é exatamente esse. É o que a gente faz com o carnaval. Inclusive o que nós espíritas fazemos com a doutrina espírita, né? São duas coisas diferentes. Doutrina espírita e movimento espírita. A doutrina espírita é Kardec, mas movimento espírita somos nós. E aí o que a gente faz com a doutrina, aí dá trabalho, sim, para os nossos mentores e amigos espirituais. E é um tema que gera conflito, inclusive também dentro do movimento espírita. Tem muito espírita que diz, não, você está pegando pesado, o negócio não é bem assim, você está envenenando o carnaval não é isso que você está falando. Eu vou procurar aqui não colocar as minhas palavras, mas trazer as palavras de pessoas que têm até um certo respaldo no meio, na seara espírita, né? Inclusive um companheiro nosso da fé, que eu vou trazer aqui, e que no dia seguinte ele foi rebatido pelos espíritas brasileiros em relação àquilo que ele escreveu, que não foge da realidade. Mas sempre vai haver isso, né? Sempre que alguém falar, vai ter outro rebatendo, e aí as polêmicas vão acontecer. Então eu convido vocês, à luz da razão, como Kardec sempre pedia, do bom senso, da racionalidade, interpretar tudo isso que nós vamos falar aqui. Lembrando que em momento nenhum nós vamos demonizar o carnaval. Então vamos lá. Bom, sempre a gente tem que fazer essa pergunta, né? E muitos de vocês já fizeram essa pergunta para vocês mesmos e já escolheram a melhor opção. Tanto que hoje começou a obra Voltei,
que é uma iniciativa que eu considero muito interessante. Lá no Rio nós tínhamos um ENEF, ainda tem, né? Que é o Encontro Estadual da Família Espírita. Lá no SEAS nós vamos fazer pontos de luz a partir de amanhã, sempre à tarde, para manter a Casa Espírita aberta. E nós vamos explicar daqui a pouco a importância de manter uma Casa Espírita aberta no Carnaval, né? Então, saber escolher o que você vai fazer hoje, amanhã, quando sair daqui, já tem blocos, passei pelo centro, já tinha uns bloquinhos lá. O que escolher? O problema do bloco não tem nada problemático. Repito, os excessos é que nos traz dificuldade. Porque quando fazemos alguma coisa em excesso, nós não estamos sozinhos. Estamos acompanhados desses seres invisíveis, cuja página inicial nos alertou, e que vamos falar mais sobre isso. Todo o nosso estudo, sempre no Carnaval, né, as obras mais utilizadas são essas aqui. Essa com a nova capa, né? Os meus livros não têm essa capa, nem muito menos aquela ali. Igual o livro Voltei, que vocês estão estudando, o meu ainda é aquele velhinho, né? Mas sempre as fontes básicas e principais são ligadas a Manuel Filomeno de Miranda, nesses dois livros aqui. Esse livro aqui é o clássico do Carnaval, né? Da década de 80, que ele explica as dificuldades dos desencarnados e também de alguns encarnados que são socorridos pela equipe de Bezerra de Menezes, que nesse momento já está acampado lá no Campo de Santana, no Rio de Janeiro. Certa vez, numa reunião que nós fizemos no CERJ, que é lá pertinho, no Campo de Santana é lá atrás, né? Rua dos Inválidos, é lá atrás, no antigo IML, né? Aquela ruazinha, do lado do IML, né? O antigo IML. Para você ver que nas reuniões mediúnicas lá, o negócio era quente, cara. O negócio... Não, eles mesmo falavam mesmo. Saía de um prédio e ia para o outro. Era do lado do IML. E aí, o professor César Reis, nosso grande companheiro, né, está um pouco adoentado, né, ia para a reunião do SERJ, uma reunião mediúnica, inclusive, e lá tem também uma casa espírita dentro do SERJ, né, vocês sabem disso. E tem reunião mediúnica lá. E ele passou no Campo de Santana, mas não era carnaval, estava longe de ser carnaval. Aí ele chega para a turma lá, eles me contaram depois, ele disse, olha, aquele acampamento do carnaval está lá. E fui intuído em dizer que agora eles estão lá de forma permanente, não só no carnaval. Tipo aquelas tendas branquinhas árabes, né, que a gente vê por aí, está lá o ano inteiro, até porque a gente até sabe, né? Ali é o olho do furacão. Então, ali ficou o ano todo. Mas nessa época, esse livro explica o trabalho, é de 82, Carnaval de 82. Esse livro saiu um pouquinho depois, mas descreve na década de 80, né, as dificuldades, né, que nós promovemos a esses irmãos enfermeiros do mundo espiritual, comandados por Bezerra. E nesse livro, Entre Dois Mundos, a gente vai ver o relato para aqueles que estão encarnados, pelas péssimas escolhas, né? Pelos excessos de toda a ordem, né? Então, aqui ele vai entrar mais no campo dos encarnados. E o trabalho não é muito diferente, não. Então, é uma leitura. Esse aqui é uma leitura obrigatória, nesse período do Carnaval, para a gente falar com consciência, né? com ciência, né? Daquilo que nós estamos falando à luz da doutrina espírita, sem achismos, né? Então, os dois pelo lápis do Divaldo. Pelo lápis do Divaldo. Bom, então vamos lá. E nesse mesmo livro, Nas Fronteiras da Loucura, a gente já começa vendo o problema pela origem etimológica da palavra carnaval. Carnevale é a origem etimológica, que significa a carne nada vale, ou carne de nada vale. Então, as culturas anteriores a Cristo, os povos milenares, já cultuavam algo semelhante, que depois se tornou o carnaval. Era para festejar o solstício de inverno, para festejar o Deus da agricultura, da natureza, para que desse boas colheitas após o inverno, e as festas eram
eu afirmo, né, são bem anteriores à época do Cristo, que tinha alguns excessos. Até em Roma também, na Grécia também, nós vamos ver o culto desse período, nas festividades romanas, e que, dependendo do imperador romano, a festa podia levar uma semana ou até meses, dependendo se o imperador era festivo ou não, se gostava de festas ou não. Podia levar meses, até 3 meses nós já temos notícias que o carnaval durou. Mas, em geral, era um período rápido, né, em que comemorava o culto a Baco, o deus do vinho. Por isso, a terminologia bacanal não é palavrão. É uma festividade direcionada às bacanalhas do deus Baco. Não é palavrão. Nós é que distorcemos o sentido da palavra. Mas por que distorcemos? Porque naquela época tudo era permitido. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo. A carne de nada vale. E era permitido durante um dia inteiro os seus senhores, que havia escravidão em Roma, trocar os papéis, inverter os papéis com os escravos durante um dia. Então os escravos viravam senhor e o senhor virava escravo para receber as ordens daquele aquele irmão que vivia, né, naquela dificuldade em Roma. Então, logo no início do livro, na página 54, Bezerra já descreve o que a gente recebeu de herança, né, desses povos antigos, nessa barbárie da loucura que a gente comemora nas atividades momêsicas, né, como ele mesmo se refere. Bom, ainda nesse livro, repare que eu não trago nada meu, né? Aqui é Manuel Filomeno de Miranda falando. Depois eu vou trazer um pedacinho, que eu trouxe também no ano passado, mas não vou me estender muito, de Bezerra e de André Luiz. Se vocês acham que Manuel Filomeno de Miranda está pegando pesado, você tem que ver o que é que eles vão dizer, esses espíritos vão dizer. Logo depois que eu retornar à vida espiritual, isso é o espírito de Manuel Filomeno falando, tá? Percebi haver em torno da Terra faixas vibratórias concêntricas, como um vórtice, né, que envolviam desde as mais condensadas, próximas à crosta terrestre, bem pesadas, né, condensadas, até as mais sutis, distanciadas do movimento humano na crosta. Mas estava lá. São vitalizadas pelas sucessivas ondas mentais dos habitantes do planeta que, de alguma forma, sofrem-lhes a condensação perniciosa. Aí eu peço permissão, já que eu falei de Divaldo, né, já comentei isso há muitos anos, numa daquelas palestras que o Divaldo fazia no Metropolitan, no Barra Shopping, agora não é mais Metropolitan, todo ano muda de nome. Agora, não sei qual é o nome que é hoje. Todo ano muda, né? Não sei qual é o nome que está lá. Ele fez uma palestra lá e foi nesse dia, isso já tem mais de 15 anos, porque o Seja Barra não existia. O Seja Barra não existia há 15 anos atrás. Foi nessa reunião que surgiu, através da Iraci, a nossa companheira, fundando esse Centro Espírita Seja Barra. Primeiro Centro Espírita da Barra da Tijuca. Porque o que tinha antes lá, quem frequentava o Barra Shop deve lembrar, um culto ecumênico às quartas-feiras, à tarde e à noite, que era de responsabilidade das casas espíritas daquela área, do Recreio, por ali. Recreio tinha casa espírita, ainda tem. Mas na Barra não tinha, né? Não tinha. E aí o Divaldo chama, eu estava ali pertinho, né? Aliás, gente, olha, o grande lance das palestras do Divaldo é ficar, depois da palestra, atrás dele, ouvindo o que ele conversa com as pessoas, que a garotada chama de bizu, né? E por várias oportunidades, 2 ou 3, nós conseguimos convidá-lo para ir lá naquele colégio Allan Kardec, sei lá, em Sacramento, colégio Arte e Instrução em Cascadura, para ir fazer uma palestra no nosso teatro. Eu lecionava ali, e aí, no final, ficava atrás dele, né? Mas essa em especial foi lá na Barra. Ele chamou a Iraci e disse: precisamos
inaugurar uma casa espírita aqui na Barra. E os motivos foram esses aqui. O Divaldo dizia que, visto do mundo espiritual, a Barra da Tijuca estava enegrecida pelas vibrações deletérias daqueles que habitavam aquela região ali. E no carnaval o negócio ficava mais complicado. E olha que ele é baiano, imagina na Bahia como é que era o negócio. Salvador, né? O homem é baiano, então se ele falou é porque ele sabe o que estava falando. E a Iraci, no dia seguinte, já começou a se mobilizar. Hoje o SEMA Barra começou numa casinha alugada, eles compraram aquela área, tem, se não me engano, 3 andares, né? Um negócio maravilhoso. E ela tem muito trabalho que Divaldo deixou para ela lá. Então foi assim que surgiu o Seja Barra, né? Joana de Ângela da Barra. Por causa disso aí. O Divaldo alertou. Isso tem mais de 15 anos, porque depois que veio a construção da Casa Espírita, né? E o Manuel ainda afirma isso aqui. Acurando a vista, olha, ele continua falando, acurando a vista, podia perceber que, não obstante a iluminação forte, parava uma nuvem espessa, onde se agitava outra multidão, essa invisível que vocês ouviram aí da página, de desencarnados, mesclando-se com as criaturas terrestres, de tal forma permeada que se tornaria difícil estabelecer fronteiras delimitadoras entre uma e outra faixa de convivência. O médium vidente talvez ficasse, aquele ostensivo, talvez ficasse na dúvida, está encarnado ou desencarnado, porque eles se misturavam ali. E, claro, eles vão se aproveitar do nosso hálito mental, de acordo com as vibrações deletérias que nós estamos emitindo. Aquele que está lá apenas ouvindo, percebendo, levando um amigo para ver o baile e tal, não vai ter influência nenhuma, mas a gente sabe que, vivendo na Terra, né, nós estamos muito fragilizados em relação a essas sintonias negativas que vibram a todo instante ao nosso redor. Às vezes a pessoa vai lá, nem pensou em beber, mas está lá, eles lá, bebe, porque eles precisam também disso. Pessoal, a morte não muda nada. Se tem algum folião que vai desencarnar hoje, ele vai continuar gostando de carnaval na erraticidade. Aquele que se drogava e que morreu de overdose vai continuar precisando na erraticidade. E vai precisar de, literalmente, um médium para ser a alavanca de satisfação dele. Então, ele vai se coligar a um médium, a um dependente químico, talvez, e vai dali também sorver, né, as energias deletérias do álcool, do tóxico, da droga, do crack, que seja. A morte não muda nada. E, nesse período, a gente sabe que também não muda. Eles continuam gostando e precisando. Agora, se vocês querem uma notícia não muito boa, é que nesse momento de transição planetária que a gente está adentrando, para chegar a um planeta de felicidade, que é o outro estágio, ali não haverá mais carnaval, pessoal. O carnaval vai acabar. Não sei se foi uma notícia boa ou ruim, mas em breve para o mundo espiritual, né? Para nós ainda vai demorar um pouquinho. O carnaval vai acabar, pelo menos nessa configuração que nós temos aqui, né? Poderá ter uma outra festa, porque se o carnaval é um problema de excesso, uma festividade de um campeonato mundial no Brasil também pode levar isso. Não é só carnaval, não. Senão a gente nem poderia sair de casa, né? Então a gente tem que estar atento a isso. Por isso que a doutrina espírita não proíbe nada. Não ia proibir tudo, né? Que a gente faz no dia a dia. Bom, então é para isso que surgiu a Comerge, o ENEF, né? E eu comecei isso bem cedo, né? Participando da Comerge. Quando eu entrei na Comerge, estava na 5ª ou 6ª Comerge, né? E depois eu participei do início do ENEF, né? Com aquele pessoal lá do CERJ. Então a gente traz uma certa experiência em relação ao que os amigos espirituais nos alertam
em relação ao espírita incauto no carnaval. Aquela turma comandada por José Grosso, é um espírito lá do Espírito Santo, né, que coordena essa turma da Comerge, do ENEF, nos falou isso. É preciso haver alternativas de atividades que estejam de acordo com os princípios espíritas. Por isso que eu falei, quais são as suas escolhas? Não, mas não precisa ser espírita raiz. Não, o espírita raiz detesta o carro. Não, tranquilo. Mas você tem que ter sempre opções de aproveitar quase uma semana de feriado para você ler, para você se reciclar, para você refletir, né? Parar para rever alguns conceitos, repensar na vida, né? E permitir que no período, aqui que é o negócio bravo, permitir que no período de carnaval muitas casas espíritas estejam abertas, levando consolo e esclarecimento a muitos lares. Porque é nesse período que os problemas, as pessoas problemáticas, com dificuldade, com transtornos mentais, até morais e até físicos, vão chegar à casa espírita, precisando de socorro. Aí um companheiro disse, poxa, mas a gente faz o ENEF aqui, só vem pessoas complicadas aqui. Claro, os sãos estão pulando, estão viajando, estão pulando carnaval. Quem vem aqui são os doentes, sim. E se a casa espírita não tivesse aberta, as consequências disso. Isso me preocupa muito, porque muitas casas tiram férias no carnaval. Uma em especial, que todo final de ano, eu costumo ir lá para o interior do Espírito Santo, em Aracruz, mas nós ficamos no litoral, Coqueiral de Aracruz. Não sei se alguém conhece, quem já foi para a Bahia por ali, passou por Coqueiral. É um balneário maravilhoso, né? E ali tem uma casa espírita. Só que eu nunca consegui ver ou entrar dentro daquela casa espírita, porque ela fecha antes do Natal, faz uma festa lá para evangelização e só vai abrir depois do carnaval. Olha quanto tempo a casa espírita fica fechada. Eu nunca consegui. Eu queria conhecer a casa, mas eu acho que não vou conseguir, porque eles tiram férias mesmo. Alguns alegam que eles não moram ali, eles moram no centro de Aracruz e a casa é ali. Pô, mas fica a 30 minutos do centro de Aracruz, 35 minutos para Coqueiral. Manter uma casa espírita aberta só nos momentos que você pode estar lá é meio conflituoso, né? Por isso tem que ter uma equipe. Você vai viajar, tudo bem, mas vamos manter a casa espírita aberta. O Chico falava isso a todo instante. É o pronto socorro espiritual na Terra. E é nesse período que muitas tragédias acontecem. E o livro que eu citei a você, do Manuel Filomeno de Miranda, Nas Fronteiras da Loucura, fala isso. Muitas coisas, muitas tragédias, muitas histórias tristes acontecem, porque um minuto de prazer total, no período do carnaval, pode levar séculos de sofrimento. Um minuto de prazer pode levar séculos de sofrimento. E ele explica isso tudo. Então isso me incomoda muito, né? E nós do SERJ, lá da ARAI, Ações Estratégicas, nós não podemos direcionar isso para a Casa Espírita. A Casa Espírita tem a liberdade de administrar como quiser. O SERJ não tem essa capacidade ditatorial de dizer, ó, tem que manter aberto, tem que fazer isso, aquilo, não. A gente recomenda algumas coisas, né? E a casa faz se quiser. Livre-arbítrio, né? Total. E isso a gente respeita lá. Bom, então eu dou uma dica, né? Dou uma dica em relação ao que escolher. E acho que muitos de vocês já escolheram, porque estão envolvidos nesse estudo aqui na casa, né? E vocês já estiveram aqui, vão voltar amanhã, né? Para estudar a capa nova do Voltaire que eu falei. Então, sejam bem-vindos à casa aí para poder
refletir, meditar, estudar, porque de uma maneira direta ou indireta, vocês estão contribuindo para abastecer com ectoplasma, foi isso que o César Reis falou, o pessoal lá do Rio de Janeiro, lá da turma do Bezerra, do Campo de Santana. É como se houvesse dutos, né, fluídicos, levando o ectoplasma de cada casa espírita aberta, de cada casa que faz o culto do Evangelho do Lar, até o Campo de Santana, recarregando as energias daqueles trabalhadores que lá estão. Vejam a importância do nosso compromisso perante o Carnaval. E vocês estão contribuindo. E muitos de vocês estão fazendo isso. Então, parabéns. Parabéns pela escolha, né? Bom, população invisível. Não podemos deixar de falar sobre isso. No livro Nas Fronteiras da Loucura também. Logo no iniciozinho e lá no finalzinho também. A população invisível, que foi lida na página, ao olhar humano, era acentuadamente maior do que a dos encarnados no período do Carnaval. Inclusive, como eu sempre faço estudo do Carnaval, né, no Rio e agora aqui também, o pessoal do Rio já sabe que eu vou trazer um slide, que eu trago todo ano, e o pessoal fica esperando que eu mostre esse slide. E aqui está. Todo ano eu trago esse slide. Atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. Quem já morreu vai também. E vai mesmo. E a população é 5 vezes maior do que a dos encarnados. 5 vezes maior. Aquele baile do Bola Preta teve 1 milhão. Tem 5 milhões de desencarnados. Não tem espírito evoluído que aguente lá, não. Alguma coisa tu vai fazer errado lá. A vibração é muito séria, né? Mas se você tiver concentração, tu consegue ver a brincadeira e tal. Como era antigamente, na nossa época infantil, né? A gente ia brincar lá nos coretos das praças, né? Hoje não dá para fazer mais isso, né? Então, todo ano eu trago a mesma mensagem, mas com os slides diferentes. Esse aqui é a mesma coisa. Então, Caetano Veloso, que me perdoe, né? Mas ele errou tremendamente na melodia, porque atrás do trio-elétrico também vai quem já morreu. E vai, eles não mudam, eles gostam da folia, eles vão continuar gostando do Carnaval. Então, olha lá, disputam entre si a vampirização das vítimas encarnadas que eram telecomandadas. Aí o pessoal diz, olha, você está complicando o Carnaval não é isso tudo. E não é mesmo. Mas, dependendo da mente fraca da criatura, ele é abduzido lá pelo irmãozinho espiritual, que precisa dele, do corpo dele, para poder se locupletar. Mas o Carnaval em si não tem problema. Mas tudo na vida tem as suas consequências pelo excesso. Outra, além da vampirização das vítimas, né? Estimulam a sensibilidade e as libações alcoólicas daqueles que estão participando. Então, aquilo que eu falei, o cara não quer nem beber, ele foi lá para ver a festa. De repente, vamos tomar uma? Vamos. Aí, quando ele vê, ele está envolvido. E não bebe sozinho, né? Não bebe sozinho. Ingeriam drogas utilizando-se dos comparsas no corpo físico, quer dizer, os desencarnados. Eles não podem pegar seringa, crack lá, o cachimbo lá que eles chamam, e se drogar, não. Ele tem que usar a figura de um encarnado lá, um adicto, né? E é com ele se droga. E quando um cai no chão, isso foi o Chico que falou certa vez, que ele estava aqui no Rio de Janeiro, indo para Niterói, onde ele ficava sempre, aí passando lá pelo centro da cidade, ele viu um bar fechando e uma pessoa no chão, caída, de tanto beber. Aí o Chico falou para o pessoal lá do Fusquinha, que estava levando ele, olha, vocês não estão vendo, mas ao lado desse cidadão aí, tem 4 ou 5 espíritos que caíram com ele, beberam com ele e caíram. Então a gente nunca está sozinho. Humberto de Campos, nesse livro aqui, aí que eu vou começar a trazer esses autores, né? Porque muitos falam assim, mas Kardec não condena Carnaval. Não, no Pentateuco kardeciano você não vai ver nada do Carnaval, nem nas revistas espíritas. Mas as obras subsidiárias surgiram para o quê? Complementar os ensinamentos de Kardec, pelo lápis do Chico. Todos aqui estarão pelo lápis do Chico. E eu confio no Chico, no que ele falou, o que ele vivenciou, o que ele fez.
no seu trabalho mediúnico. Eu confio no trabalho mediúnico do Chico. E quando ele trouxe esse livro, Novas Mensagens, do irmão X, né, o Humberto de Campos, a página toda é impactante. Eu só trouxe um pedacinho da página. Com a vitória de Momo no seu reinado extravagante de orgia, ele que está falando. O carnaval passou com a onda furiosa, levando, como sempre, todos os bons sentimentos, ainda vacilantes, que aguardavam a âncora da fé pura, a fim de se consolidarem no mar infinito da vida. Somos dos que creem na eficácia da educação para o extermínio completo desses excessos dolorosos, porquanto todo problema é de ordem educativa. E conforme o planeta for evoluindo, isso vai ser corrigido sim, de uma maneira que nós não podemos prever como vai ser, mas a tendência é esse tipo de carnaval extravagante e perigoso para muitos, não vai mais ocorrer num planeta de regeneração já rumo a um planeta de felicidade. Não tem sentido mais. Bom, ainda Manuel Filomeno, de onde vem a inspiração fantasiosa? Muitos fantasiados haviam obtido inspiração, aquelas máscaras horripilantes, né? Como é que ele tira a ideia daquela máscara? Aí ele fala aqui. Obteve inspiração para as suas expressões grotescas em visitas às regiões inferiores do além, onde encontravam larga cópia de deformidades e fantasias de horror. Ou vocês acham que nas regiões umbralinas não tem carnaval? Tem, e pesado. Não tenho coragem de descrever os carros alegóricos que são usados lá. Eu não tenho coragem de descrever. Então, um espírito imperfeito como eu, que viveu num umbral não sei quantos anos, convivendo com aqueles monstros, reencarna no Brasil, aí vai numa festa infantil, vê aquele bate-bola ou aquele vampirão, que não tinha um vampirão com uma língua vermelha. O vampirão com uma orelha desse, com uma língua vermelha, eu tô no umbral, voltei, aí eu saía chorando para debaixo da saia da minha mãe, porque é aquilo que você via lá. E eles trazem, né, essas imagens horrorosas, inspiração trazida desses lugares. Então, fantasias de horror, aquelas máscaras fantasmagóricas, horripilantes, né? Isso nos arrepia tremendamente, né? Mas um espírito como eu, que vivia lá, achando que nunca mais ia ver, quando chega aqui, dou de cara com essas fantasias aí. Então, temos que ter cuidado, sim, com aquilo que a gente pensa, quando a gente vai dormir, a literatura que a gente lê antes de dormir, porque o espírito não pode pegar a televisão e mudar de canal. Ele vai usar você. Vamos ver isso, vamos ver aquilo, vamos tomar isso, vamos tomar aquilo. Ele precisa de você. Então, ele pode te monitorar e te usar de uma maneira que você nem imagina. Esse é o texto que eu falei, do Geraldo Campetti, de 2 de fevereiro, saiu no início de fevereiro. Eu acho que também está no Reformador desse mês. Eu não trouxe o texto completo, mas é um texto lúcido que mostra, sim, como nós somos responsáveis pelos excessos. Não falou nada de extraordinário, mas dentro do movimento espírita, hoje temos correntes contraditórias, correntes um pouco temerosas, né, para o movimento espírita, que faz a gente ficar até atento com o que a gente fala hoje, até por esse microfone aqui. E o Campetti, na melhor das boas intenções, ele escreve assim: não cabe a análise sob a ótica de proibições ou cerceamento de vontade. Ele está dizendo que nós somos responsáveis por nós, pelas boas ou péssimas escolhas do livre-arbítrio. Todos somos livres para fazer as escolhas que julgarmos convenientes. Qual o problema aí?
Porém, talvez o problema veio aí. Não podemos nos esquecer de que igualmente somos responsáveis, individual ou coletivamente, pelas opções definidas em nossa vida. E ele termina, isso é um resumão, tá? O Espiritismo não condena o carnaval, mas também não estimula as suas festividades. Tanto que no final do texto ele diz, você pode escolher o que quiser, você pode ir para a festa que quiser. Ele diz no texto, eu prefiro ficar estudando, refletindo, convivendo com pessoas na federação. Eu não compro essa festa. Eu não participo dessa festa. Deixou claro no final do texto. Nesse período são cometidos excessos de todos os graus, com abusos e desregramentos no âmbito do sexo, das drogas e da violência, tudo retratado nas fronteiras da loucura. Exageros que extravasam desequilíbrio e possibilitam a atuação de espíritos inferiores que se locupletam, como nós falamos, com a alimentação de fluidos densos, que o Divaldo já tinha lembrado, formadores de uma ambiência espiritual de baixo teor vibratório. Aí o pessoal começou, está estigmatizando a doutrina, está falando coisas que não estão escritas em lugar nenhum. A gente sabe que isso existe, a não ser que aquele que não quer ver ou que não estuda a doutrina espírita. Mas fica o teu livre-arbítrio. O medo é quando isso aconteceu numa mocidade nossa lá do Rio, um grupo de 8 meninos, né, com meninas também, diz, não, eu não acredito nisso, falar o mesmo discurso. Isso é antigo, pessoal. Isso é antigo. Eu me garanto, eu sei até onde eu posso ir. Igual o adicto, né? E desses 8 que foram no carnaval, só um voltou e voltou todo quebrado. Os outros 7 sumiram. Nunca mais soubemos para onde foi. Eu me garanto, eu sei até onde eu posso ir, eu conheço isso já. Né? E a garotada foi advertida. Cuidado com o que você vai se envolver. Só um voltou. E uma situação bem complicada. Aí eu falo como é que o pessoal pega pesado. André Luiz, no livro Conduta Espírita, o meu livro ainda é assim, agora é assim, né? Agora Conduta Espírita é dessa capa aqui. O espírita deve afastar-se de festas lamentáveis como aquelas que assinalam a passagem do carnaval. Aí o pessoal do contra vai, né? Inclusive as que se destaquem pelos excessos de gula. Então não é só carnaval, pode ser ano novo, né? As festividades da Páscoa, a mesa farta, né? Desregramento de todas as ordens ou manifestações exteriores espetaculares. Um encontro de música live ao ar livre que vai durar uma semana sem parar. Também tem espíritos lá. Não muito diferentes daqueles que vão ao carnaval. Bezerra. O carnaval, esses dois eu estou repetindo do ano passado. O carnaval é festa que ainda guarda vestígio da barbárie dos povos antigos que nós falamos e do primitivismo que ainda reina entre os encarnados. Aquele homem velho, né, que sempre nos persegue. Marcado pelas paixões do prazer violento. Tudo tem que ser over. Né? Como o nosso imperativo maior é a lei de evolução, um dia tudo isso, todas essas manifestações ruidosas que marcam nosso estágio de inferioridade, desaparecerão da Terra. Então ele afirma que isso vai acabar também. Vai acabar. E pela lei nós sabemos, né, na transição planetária, muitos espíritos que ainda estão envolvidos com coisas tenebrosas, machucando alguém, premeditando o sofrimento de alguém, esses não poderão mais reencarnar. E com o tempo as coisas vão acontecer. Tudo na natureza é devagar, mas firme no seu propósito de evolução.
Então, em breve, alguns serão afastados mesmo do convívio, pelo mal que fizeram, não entendendo que fizeram mal porque fazem por prazer, não poderão mais reencarnar aqui, e os outros que estão chegando, né? A garotada da nova era, que já está aqui, vai contribuir para isso. Bom, algumas conclusões aqui. O Espiritismo, ele apenas esclarece, pessoal. Ele não vai impor nada. Casa espírita que impõe alguma coisa, já fique atenta. Opa, essa casa tem alguma dificuldade. A gente não pode impor nada a ninguém. O Espiritismo esclarece quais são as consequências dos nossos atos, deixando para nós escolhermos melhores caminhos. Fiz um estudo semelhante a esse ano passado também no CEAS, e uma menina perguntou: a doutrina espírita tem como me ajudar a não ir no carnaval? Ela queria que a gente desse a receita de bolo, né? Falei, não. E nessa casa não vai me ajudar, não? Não, não vai, não. Eu acho que ela nunca mais voltou no CEAS, né? Foi aquela que encontrou o Edson no carnaval. O Edson é no tribunal, né? E fiscaliza, né? Os carnavais de Teresópolis. Eu vi aquele senhor careca lá no carnaval, no centro de Teresópolis. Ai, filho, eu estou trabalhando aqui. Estava até com o colete do tribunal, né? Hoje ele deve estar em algum clube aí, né? Vendo esse, né? E a menina, mas o senhor estava lá. Olha, ele levou quase um ano para explicar isso para nós que estávamos lá. Coitado do Edson. Então, nós é que vamos ter que escolher o certo e o errado. Eu expliquei isso para ela. Ninguém vai te dizer qual é o caminho, você que vai escolher. Né? Ninguém pode pegar pela mão e te levar para onde você não quer ir. A escolha é sua. Né? Então, isso aqui vocês já lembram de algum lugar, né? Paulo, né, que nos fala isso, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E é nessa hora que você, meu amigo Antônio, vai colocar aquele vídeo, vídeo que vocês já viram, muitos já viram sobre o carnaval dos Amigos da Luz. Vocês já viram, muitos já viram. Mas que vai falar sobre isso tudo que a gente está falando aqui. Né? Então o Antônio conseguiu entrar na internet e vai trazer para mim esse videozinho aqui. Preste atenção no falar da moça. O que ela fala procede, hein? O que a moça fala procede. A esposa. Tiago. Oi. É carnaval. Jura? Achei que esse desfile fosse 7 de setembro. Grosso. Claro que é carnaval. A gente nunca sai no carnaval. Nós somos espíritas, Raquel. Você sabe muito bem como é que fica a psicosfera nessa época de carnaval, não sabe? Você nem o que é psicosfera? A atmosfera psíquica, as emanações energéticas que envolvem a cidade pelos pensamentos de baixa vibração das pessoas que vão à rua nessa época, entendeu? Uhum. É muita gente pensando besteira ao mesmo tempo, entendeu? Bebida, sexo irresponsável, todo tipo de exagero. E como tudo que a gente pensa emana energia, imagina como é que fica o ambiente. Ah, tá. Então quer dizer que quando não é carnaval as pessoas só pensam coisas elevadas? Claro que não. Só que nessa época as pessoas acabam perdendo a linha, entendeu? Acho que é o último dia da vida delas e enfiam o pé na jaca. Ai, será que não tem nada que preste no carnaval? Eu acho tão bonito o desfile das escolas, as fantasias, o samba. É bonito. Mas o que pode fazer se as pessoas não sabem curtir sem perder o equilíbrio? Ai, as pessoas são as pessoas, a gente é a gente, né, Tiago? E tem a lei da afinidade, ó. Se a gente vai para um baile de carnaval buscando uma diversão mais sadia, sem esses excessos todos, o que essa psicosfera pode afetar a gente? Não, meio influencia sim. A gente teria que estar num estado muito sólido de equilíbrio para estar imune ao ambiente. Mas também se for pensar assim, a gente não vai sair para lugar nenhum, né? Sei lá, de repente assim, se cada pensamento que a gente emana pode modificar um pouco o meio, se tivesse mais gente procurando uma diversão mais saudável, né? De repente a gente podia dar uma equilibrada nessa balança psicosférica aí, né? O que é, Raquel? Tu quer pular carnaval, né? Eu quero.
Eu te conheço. Tô inventando história só pra pular carnaval, né? Ai, só um pouquinho, Tiago. Vamos lá embaixo, só um pouquinho. Só pra ver o bloco, eu adoro carnaval, eu adoro marchinha. Só um pouquinho, por favor. Tá bom, mas só um pouco, tá? Ai, que bom, vou me trancar. Só um pouquinho, hein, Raquel? Raquel! O que foi? Só uma coisinha pra entrar no clima. Tá muito ruim pra psicosfera? É o espírita raiz com aquela esposa racional, né? Ela colocou questões lá interessantes, né? Então, para a gente finalizar mesmo aqui, a gente termina dizendo o seguinte: a doutrina espírita não é proibitiva, ela é instrutiva. Então você vai usar essa ferramenta da maneira que lhe aprouver, tá? Isso fica por sua total responsabilidade. A bibliografia foi essa aqui, só não coloquei aquela do Geraldo, lá da FEB, né? Também não consegui colocar aqui, mas fica aí a nossa contribuição para o Carnaval. Continue vindo a casa, né? E responsabilidade em tudo que a gente faz, não só no Carnaval, mas no nosso dia a dia. E bom Carnaval, com moderação. Um abraço a todos aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado aí, Marcos, mais uma vez aí, sua contribuição aí pra gente, né, no Carnaval, né? Já que o Marcos não comentou, vou comentar aqui. Carnaval é uma festa que está vinculada a uma data religiosa. Qual é a data? Páscoa, né? Carnaval, na verdade, ele é 40 dias antes da Páscoa, né? E antigamente, quando as outras vidas nossas, né? Nosso atavismo, né? A gente tinha a questão da quaresma, né? E a quaresma ainda existe ainda hoje, né? Dentro da religião católica, mas naquela época a quaresma era uma coisa muito intensa, né? E você não podia nada, né? Você não podia comer carne, você não podia beber bebida alcoólica e você não podia fazer sexo também. Era uma época celibatária, né? Por isso, antes de entrar na quaresma, no último dia, você enfiava o pé na jaca, literalmente. Onde você, bom, já que eu vou passar 40 dias sem fazer nada, hoje eu vou aproveitar. E esta é a ideia do Carnaval. Então, o Carnaval foi uma festa, né? O Marcos comentou ali que já era uma festa pagã, mas a festa religiosa do Carnaval, ela começou exatamente como o último dia para entrar na quaresma, onde você busca todos os excessos, porque depois você não vai poder fazer excesso nenhum. Então, é uma festa criada já com os excessos, né? O que dificulta muito para a gente esse discernimento, né? Que eu acho que foi o que o Marcos trouxe para a gente, né? Mas o importante, o Marcos também ressaltou bastante, né? A gente não julgar, né? Quer dizer, cada um escolhe os seus caminhos e a gente orar onde a gente estiver, né? Que a gente possa ajudar as pessoas dentro de uma alegria mais natural, né? Bom, dito isso, vamos aos nossos avisos, né? Marcinha já me passou aqui algumas coisas. Uma delas, o Marcos já colocou ali, né? A leitura do livro Voltei, né? Nós tivemos agora a primeira tarde, né, do livro, que foi de 15 às 17, e amanhã continuamos, então, de 9 às 12 horas e à tarde de 15 às 17, né? Então, vamos ler o livro até o final da terça-feira, né? Por conta da leitura do livro, né, não poderemos fazer as pérolas da codificação na segunda-feira, dia 16, né, porque a casa vai estar sendo usada, então, para a leitura do livro Voltei. E um aviso da Associação Médico Espírita de Teresópolis, né, é que o Dr. José Henrique Rubim, né, ele vai fazer uma palestra sobre saúde integral. Como vocês sabem, a palestra é no Facebook, no YouTube da AME Teresópolis, no dia 22, às 10 horas da manhã, Dr. José Henrique Rubim, falando sobre saúde integral.
Ok? Deixa eu ver ali. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Como vai, senhora? Tudo bem? Como é seu nome? Edilma. Seja muito bem-vinda, Edilma. Um prazer aí tê-la conosco aí. Querendo também alguma informação da casa, será um prazer poder orientar e ajudá-la. Tá bom, Edilma? Prazer. Mais alguém? Então tá. Então vamos encerrar aí essa primeira parte aí dos nossos trabalhos, né? Para a gente poder passar para o trabalho de passe, né? Hoje quem vai dirigir o passe? Carlos, né? Carlos dirige o passe aí. Então vamos fazer a nossa prece aí de encerramento. Marcelo, quer fazer a nossa prece? Eu sou um pouco mais velho do que ele, porque eu estou desde a primeira Comerge. Então, eu e o Edson, que somos da velha guarda do movimento espírita. Quando esse livro foi lançado, a gente estava numa Comerge e ficamos debatendo sobre esse livro. Bem interessante. Vamos então pensar em todo mundo que a gente ama. Pensar em todas as pessoas que a gente tem no nosso coração e a gente sabe que estão passando por problemas, mas também pensarmos nas pessoas que estão felizes. Porque a prece, ela não pode ser dirigida apenas a um setor da sociedade, ela tem que ser dirigida à sociedade como um todo. Então, aos que sofrem, aos que estão alegres, aos que hoje vão reencarnar, aos que hoje vão desencarnar, que a prece alcance a todos. Senhor Jesus, querido amigo de todos nós, graças te damos e pedimos que o teu amor nos envolva, para que possamos a cada dia realizarmos as escolhas novas que nos orientem e que nos façam ter melhores caminhos para seguirmos. Pedimos que o teu amor possa alcançar, em especial no dia de hoje, todas as pessoas que estão planejando seus excessos, para que elas sejam socorridas, amparadas, protegidas, para que elas possam ter na sua cabeça a diminuição dessa vontade, mas que o Senhor também aproveite esta hora para chegar junto aos corações das pessoas que estão vivendo a paz dos seus retiros espirituais, independente da religião que seja. Faz com que essas pessoas também sejam envolvidas nesta atmosfera de amor e que desses grupos, desses encontros, saia suficiente amor a fim de equilibrar a dor, a fim de equilibrar as lágrimas. Pedimos que o seu amor nos envolva, pedimos que o seu carinho nos envolva, pedimos que a tua paz nos envolva e que o Senhor esteja conosco, mas que nós também possamos estar contigo. Fica conosco agora e sempre.